A Irlanda, um país menor do que o estado de Pernambuco e com uma população de 5 milhões de habitantes, é atualmente a segunda nação mais rica do mundo quando a gente leva em conta o PIB per capita. Só para você ter uma ideia, em média, um cidadão irlandês é 10 vezes mais rico do que um cidadão brasileiro. E como a Irlanda se tornou rapidamente uma nação extremamente rica, deixa os economistas perplexos. A Irlanda não é rica em recursos naturais, ela não possui trilhões de dólares em petróleo como a Noruega, a sua população também não é tão pequena como é o caso da população de Singapura e de Luxemburgo, e também a sua população não é assim tão altamente qualificada como é o caso da população da Suíça. Todos esses fatores facilitam o enriquecimento de uma nação, mas esse não foi o caso da Irlanda, e a Irlanda ainda conseguiu chegar onde ela chegou. Em 2015, o PIB dessas ricas nações que eu acabei de falar, Suíça, Luxemburgo, Singapura, cresceu em média 2,76%, enquanto que o PIB da Irlanda cresceu 25,2%. Pessoal, em apenas um ano, a economia da Irlanda aumentou 1/4. Isso é um feito extraordinário. Isso nunca aconteceu com nenhum país do mundo. E apesar de tudo isso, a Irlanda ainda continua crescendo a taxas que não deveriam ser possível para um país que já é desenvolvido. Se continuar nesse ritmo, em pouco tempo a Irlanda será o país mais rico do mundo. Mas será que ela consegue? Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos entender se isso é possível. Vamos ver também como foi que a Irlanda chegou tão rapidamente no ponto em que ela está hoje e, mais importante, o que é que nós podemos aprender com a sua história. E se você quiser entender melhor esse mundo maluco em que a gente vive, clica no link do primeiro comentário fixado e faça sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem didático, bem passo a passo. A filosofia, pessoal, é um conhecimento indispensável para que a gente possa entender melhor a nossa realidade. Então, não perde mais tempo e faça agora a sua inscrição. Eu tenho certeza que, assim como os nossos mais de 7.000 alunos, você também vai gostar. Na segunda metade do século XIX, a Irlanda não era apenas um país pobre, era realmente um país miserável. Eles estavam sob o domínio do Império Britânico e foi nessa época que aconteceu a Grande Fome. Em 7 anos, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. 11% da população da Irlanda foi dizimada porque eles não tinham o que comer. Nesse tempo, enquanto a industrialização varria a Europa, várias nações começando a ficar extremamente ricas por conta da industrialização, a economia irlandesa ainda era uma economia agrária, praticamente uma economia de subsistência. 90% da sua força de mão de obra trabalhava no campo, trabalhava na agricultura. A Irlanda não tinha carvão, ferro e muito menos capital para se industrializar. E quando ela finalmente ficou independente do Império Britânico em 1922, os custos da guerra pioraram e muito a sua situação econômica. Na Irlanda, a gente tinha no máximo algumas fábricas, algumas tecelagens e algumas cervejarias. Nada demais, nada que pudesse fazer com que a economia da Irlanda pudesse ir para frente. E quando aconteceu a Grande Depressão de 1929, que derrubou a economia dos Estados Unidos junto com a economia de todo o mundo, a situação da Irlanda, que já era ruim, ficou muito pior. E quando eles procuraram um jeito de sair daquela situação, eles viram na União Soviética um exemplo. Isso porque a União Soviética foi a única nação industrializada da época que não sofreu
as consequências da crise de 1929. E muito pelo contrário, a União Soviética foi crescimento econômico naquele tempo. E então os irlandeses tiveram a ideia de modelar o sistema econômico soviético. Eles começaram a adotar medidas protecionistas, estatizando empresas privadas, expulsando o capital estrangeiro juntamente com os comerciantes e as empresas estrangeiras, fechando a sua economia para o mundo. Só que o que os irlandeses não perceberam foi a diferença enorme que havia entre a Irlanda e a União Soviética. A União Soviética já era uma nação industrializada. A União Soviética era riquíssima em recursos naturais. E a União Soviética tinha uma população muito maior do que a população irlandesa. E então, qual foi o resultado de todas essas medidas protecionistas adotadas pela Irlanda nesse tempo? Um absoluto fracasso, um absoluto desastre. A economia da Irlanda, que já era pequena, ficou ainda menor. E além disso, em menos de 10 anos, mais de 500 mil irlandeses foram embora porque não tinham mais nenhuma perspectiva de vida no seu país. Mas o pior de tudo foi que a Irlanda ficou totalmente de fora do boom do crescimento econômico que aconteceu na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto que as nações europeias estavam reerguendo as suas economias, a Irlanda, como a gente acabou de falar, estava ficando cada vez pior. No início da década de 1950, a economia da Irlanda estava pior do que no início da década de 1920, quando eles ficaram independentes do Império Britânico. Depois de todo esse desastre, os irlandeses resolveram seguir um caminho totalmente diferente. Na década de 1960, eles deram um verdadeiro choque de liberalismo no país. Privatizaram empresas estatais, abriram a sua economia para o mundo, criaram zonas francas para atrair as grandes multinacionais e reduziram drasticamente os impostos para as empresas. Pela primeira vez, a Irlanda teve um crescimento econômico. E a primeira medida que eles fizeram foi instituir, em 1967, um ensino público e gratuito para qualificar a sua população. Mas na década de 1970, tanto fatores externos quanto internos derrubaram a economia irlandesa. Nesse período, nós tivemos duas crises internacionais do petróleo que abalaram toda a economia mundial, o que não foi diferente com a Irlanda. E internamente, a Irlanda sofria com altos gastos governamentais, uma economia que ainda era excessivamente dependente da economia britânica, e nós tivemos também sucessivas greves bancárias. E some-se a tudo isso altos impostos no trabalhador de renda média. E aqui são altos impostos mesmo. Esses impostos chegavam a 60%. O resultado de tudo isso foi estagnação econômica. A década de 1980 foi uma década muito difícil para a Irlanda. Eles tiveram altas taxas de desemprego, o que chegava em muitas vezes a 20%. Eles tiveram uma inflação constante, tiveram também uma dívida pública insustentável e, novamente, êxodo da sua população. Praticamente 1% da população deixava o país todo ano. Muitos economistas afirmam, sem medo de errar, que a Irlanda teve o pior desempenho econômico da Europa no século XX. Diante de todo esse cenário, os irlandeses fizeram mais mudanças na sua economia e adotaram mais medidas liberais. Eles abriram ainda mais a sua economia para o mundo, o que diminuiu a dependência excessiva que eles tinham da economia britânica. Eles diminuíram os impostos
sobre os trabalhadores de renda média e diminuíram mais ainda os impostos sobre as empresas. Enquanto que a média europeia de tributação sobre as empresas nesse tempo era de 35%, eles baixaram a tributação para apenas 10%. Tudo isso para atrair mais empresas para o seu país e, consequentemente, gerar mais empregos para a sua população. Além disso, eles também reduziram gastos governamentais e reduziram a regulamentação sobre as relações de trabalho. Tudo isso para facilitar ainda mais a demissão e a contratação de trabalhadores. Tudo isso sem falar que eles fizeram mais investimentos ainda em educação, qualificação profissional e infraestrutura. Pessoal, foi com essa estrutura econômica que a Irlanda entrou para a União Europeia quando a União Europeia foi criada em 1993. O resultado de tudo isso, a Irlanda atualmente é o terceiro país mais favorável aos negócios. Ela ocupa o terceiro lugar no ranking de liberdade econômica. A Irlanda quadruplicou o valor das suas exportações agrícolas e, em menos de uma década, a Irlanda deixou de ser um país pobre para se tornar um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. A Irlanda começou a década de 1990 como um país pobre e entrou no novo milênio como uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Por conta de todas essas mudanças, várias empresas multinacionais se instalaram no país e fizeram pesados investimentos em infraestrutura. Tanto é que a economia da Irlanda cresceu absurdamente com esse investimento estrangeiro. Em 10 anos, o investimento estrangeiro passou de 2,2% do PIB da Irlanda para 49,2% do PIB. Pessoal, é muito dinheiro, é muita riqueza chegando de uma vez em um país. Isso gerou uma abundância de empregos e um aumento na renda média do trabalhador irlandês. Se antes o salário médio de um irlandês era 2/3 do salário médio de um trabalhador britânico, agora ele passou a ser 20% maior. E como o governo diminuiu o imposto sobre a renda média do trabalhador, esse trabalhador teve maior poder de compra e mais dinheiro no seu bolso. Em 2007, a economia irlandesa cresceu 6 vezes. Ela tornou-se o terceiro país mais rico da Europa, passando até a Inglaterra. Tornou-se 40% mais rica do que a Inglaterra. Mas como nem tudo são flores, essa estrutura econômica da Irlanda também tem as suas desvantagens. A economia irlandesa tornou-se bastante dependente das multinacionais e dos bancos americanos, além de tornar-se dependente também de baixas taxas de juros. O custo de vida na Irlanda também aumentou significativamente e, por falta de uma regulamentação no setor imobiliário, uma bolha imobiliária foi criada naquele país. O preço dos imóveis em Dublin, por exemplo, foi lá para as alturas. E, para somar a tudo isso, as famílias também ficaram altamente endividadas. A Irlanda chegou a ter o segundo maior endividamento familiar do mundo. E uma economia altamente aberta para o mundo é também uma economia bastante exposta a crises globais. E então, quando a crise do subprime estourou nos Estados Unidos em 2007 e 2008, a Irlanda foi duramente atingida. O preço dos imóveis na capital da Irlanda caiu 56%. A inadimplência foi lá para as alturas. Uma crise bancária se instaurou no país e nós tivemos um grande aumento do desemprego. A economia da Irlanda, pessoal, depois da crise de 2008, encolheu 25%. E então, para sair da crise, a Irlanda teve que fazer um empréstimo mastodôntico com o FMI e a União Europeia.
ela pegou emprestado 67,5 bilhões de euros, o que equivalia na época a 40% do seu PIB. E esse empréstimo só foi possível porque eles se comprometeram a executar duras medidas de austeridade, cortar significativamente gastos públicos, diminuindo o salário dos servidores públicos e fechando várias instituições governamentais. Nesse período, 41 instituições chegaram a ser fechadas. E a gente sabe o que significam essas medidas, né, pessoal? São menos investimentos em saúde, segurança e educação. Bom, mas depois dessas medidas, a economia estabilizou e até teve um leve crescimento em 2013. Aqui, nesse ponto, parecia que aquele milagre econômico irlandês tinha acabado, mas só parecia, porque em 2015 a economia irlandesa cresceu 25,2%, como eu já falei lá no início do vídeo. Pessoal, a economia que mais cresceu depois da Irlanda foi a Etiópia. Só que a Etiópia é um país pobre, tem muita margem ainda para crescer. Uma economia desenvolvida e rica como a da Irlanda crescer 25,2% em um ano é impossível. E então o pessoal foi atrás e descobriu o que foi que aconteceu e acabaram descobrindo que a Irlanda recebeu um pesado investimento da Apple. A Apple mudou, transferiu para a Irlanda mais de 300 bilhões de dólares em ativos intangíveis. Por conta disso, esse patrimônio todo entrou no balanço do PIB da Irlanda naquele ano e, por causa disso, a Irlanda teve todo esse crescimento. Mas a Apple transferiu todo esse dinheiro para a Irlanda porque eles gostavam da Irlanda? Não, porque a Irlanda atualmente é um dos maiores paraísos fiscais do mundo. A Irlanda é um dos países que menos cobram impostos das empresas. A Irlanda, como a gente viu, é o terceiro país com maior liberdade econômica. E por conta dessa transferência de todos esses recursos da Apple lá para a Irlanda, houve uma pressão internacional muito grande para que a Irlanda começasse a subir um pouco os seus impostos. E a Irlanda até que acabou cedendo a essa pressão, mas ainda continua um dos países mais interessantes para que empresas e investidores possam aportar o seu dinheiro. Essas medidas liberais de abertura econômica e redução de impostos ajudaram não só as grandes empresas multinacionais, mas também, e sobremaneira, o cidadão irlandês, que teve o seu custo de vida aumentado? Teve, mas também teve aumentado os seus salários e também a sua qualidade de vida. O cidadão irlandês hoje tem muito mais saúde, educação e segurança. A Irlanda atualmente é o terceiro país mais seguro do mundo e a sua população está entre as mais felizes do planeta. Toda essa qualidade de vida atrai milhares de imigrantes todos os anos para a Irlanda, que buscam lá melhores condições de vida e novas oportunidades. E aí, pessoal, depois de tudo isso, vocês acham que a Irlanda chega ao posto de nação mais rica do mundo? E deixa aqui nos comentários se vocês acham que a gente pode aprender ou não alguma coisa com a Irlanda para a gente melhorar a nossa qualidade de vida aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.